Tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que possa ficar um pouco melhor depois de passar um pouco de tempo aqui junto com a gente. É hora de pensar em como é que você pode servir melhor a sua família, não só o alimento, mas também como é que você pode arrumar uma mesa que seja muito mais agradável. É hora de pensar em como você pode ajudar no desenvolvimento das crianças, com brincadeiras, com atividades que sejam divertidas e ao mesmo tempo úteis para esse desenvolvimento, especialmente focando na questão da visão e também do tato, aquilo que a gente sente com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa pele em geral. Bom, mas antes eu trouxe aqui uma reflexão para você, um provérbio indiano que diz o seguinte: só abra a boca para dizer algo quando as suas palavras forem melhores do que o teu silêncio. E hoje eu posso dizer com certeza que muitas vezes a gente ficaria melhor, olha, com a boca fechada, deixando os ânimos acalmarem, deixando as situações se estabelecerem melhor para a gente depois emitir a nossa opinião, dar o nosso conselho. Fica a dica então para você usar o silêncio como forma de eloquência aí no seu dia a dia também. Bom, hoje a gente está falando sobre tato e também sobre a visão. Como é importante que as crianças sejam estimuladas já logo nos primeiros dias de vida. Mas como é que a gente pode fazer isso de maneira produtiva? Ou seja, como é que a gente pode brincar e ao mesmo tempo ensinar ou ajudar as nossas crianças a se desenvolverem? Eu não posso falar disso porque eu não sou especialista, mas a gente está aqui com a doutora Renata. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Teru. Que bom mais uma vez estar com você aqui no programa. Tão gostoso, né? Ai, eu que agradeço, fico muito feliz. Doutora, esse lance do tato, esse lance da visão, as cores, a gente não faz noção porque a gente já tá, a gente mais velho, né? Tá acostumado com tanto movimento, com tanta luz, com tantas coisas, que a gente não sabe que uma criança, um bebê, tá aprendendo com coisas mínimas. Exatamente. Ou deixando de aprender. Cada coisa que a gente escolhe oferecer para uma criança, tudo isso vai servir para estímulo. Mas que estímulo adequado dar a cada idade, né? Trouxemos algumas coisinhas aqui, algumas, né? Então, assim, cada idade a criança precisa explorar o seu tato, né? A questão da percepção, de texturas. Trouxe até aqui, por exemplo, brincar com texturas diferentes, desde ajudar a mamãe na cozinha. Então, falando em textura, tudo que a criança pode pegar, essa massinha aqui, existem vários tipos de massinha. Existem brinquedos também que tem, você abriu aqui, que tem um bichinho que tem esse barulhinho por dentro, Exatamente. né? A gente tem até, inclusive, esgotou na nossa loja um livro sensorial, que cada página tem uma sensação que você pode dar até para o bebê. A textura, né? Gostei, até para adulto, viu, até gente? Para dar uma relaxada, é uma massinha de EVA. E se você, por exemplo, com uma criança maior, faz uma letra e deixa secar, ela fica durinha igual um EVA. Essa aqui é massinha de EVA. Que legal! Inclusive, a minha filha uma vez fez uma bolinha, se você fizer uma bolinha assim, ó, depois levou como brinquedinho na praia. Então, foi útil, foi legal. Ela que fez, ela que moldou. Ela que produziu. Então, por exemplo, uma criança de 2 aninhos, eu estou ensinando a minha filha a fazer a bolinha com isso. O que eu faço? Gera diálogo. Olha, faz uma minhoquinha, como você está fazendo? Passa os dedos. Então, eu estou trabalhando a coordenação motora e enriquecendo a fala. Às vezes a gente, quando tá um adulto, especialmente assim, com muitas coisas na cabeça, tem responsabilidades, às vezes tem problemas para lidar, problemas na família, problemas no trabalho. Às vezes a gente só quer que a criança fique quieta, então o que você faz? Liga a televisão, bota ela num tablet para jogar ou num aparelho de celular para jogar. Quanta coisa essa criança está perdendo, não, doutora? Ela está perdendo por quê? Ela é apenas um telespectador. Ela está passiva, ela não está ativa. Então, se eu for brincar com o tato, exatamente. Ele faz a criança se desenvolver, doutora. Então, você vê, com a massinha, o que eu preciso fazer? Uma ação. Quando eu comecei a mexer aqui, você já teve até vontade de experimentar. Eu tive. Você tá tendo aí parando, também. ó. Não, você tá tendo aí em casa também. Eu guardei ela aqui e peguei de volta. É gostoso, a gente precisa desse estímulo o tempo inteiro. O ser humano, ele precisa do quê? Do toque. A gente faz isso quando tá plantando um vaso na terra, quando a gente tá na cozinha. Comprar um vestido, a gente fala o quê para vendedor? Ai, deixa eu ver.
Aí quando ela te dá o vestido, você faz Você o quê? passa. Passa a mão. Aperta o tecido, é verdade. Então, as informações se completam. As informações se completam do nosso sistema sensorial. Eu vou guardar, senão eu vou estragar sua massinha, Não, tá? não vai estragar. Então, esse aqui pra gente usar. Quando é que a gente desenvolve esse sistema do tato? O bebê, ele tem a fase oral. Tá. No começo, tudo ele sente Com pela a boca. boca. Né? Então, vamos supor, se é um bebê antes de 1 ano, se eu vou dar esse martelinho, que a função é essa, de bater, primeiro ele vai pôr na boca, ele vai experimentar. Depois, posteriormente, ele vai descobrindo, tem aquela fase que o bebê põe a mão inteira dentro da boca, põe até o pé. É verdade. Quando o bebê põe na boca, não significa que ele tá com fome, né, doutora? Não, por causa dessa fase oral. Ele tá experimentando primeiro. E essa fase oral, ela se estende ainda. A coordenação motora não tá muito afinada ainda, né? Então, você vê até criança de 2 ou 3 anos que ainda põe na boca. E tem crianças que apresentam, às vezes, alguma alteração que muitas vezes ela permanece nessa fase. Ela ainda fica. Então, você encontra muitas crianças que se ela vê isso aqui, ela vai querer chupar, ela vê uma janela, ela quer pôr, porque ainda está muito primário, por vários motivos, né? Então, assim, o que eu preciso fazer com os nossos pequenos? Já que você vai dar um brinquedo no aniversário, no Natal, já dá um brinquedo que desenvolva alguma coisa. Como esse aqui, ó, eu desenvolvo a percepção, a coordenação motora. Então aí vai ter alguém vai dando comando roxo. Isso, eu posso já trabalhar a visão verde, das cores. Às vezes a criança ainda, ela nem sabe as cores, mas você já vai nomeando, vai dando a percepção para ela. Ela precisa acertar, que nem aperta o botão aqui, aperta aqui, ó. Ela precisa ter a coordenação e isso ela vai aprendendo causa e efeito. Tá. Tô ensinando já física para criança. Agora é o seguinte, tudo isso aqui tem muito estímulo visual, ao mesmo tempo que é sensorial, que é o tato. Então você tem o martelo com uma cor bem maravilhosa, bem vibrante, os livros, os joguinhos. Olha só, existem livros que eles têm uma estimulação auditiva, certo, como eu já até trouxe aqui em outro programa. Aperta, faz um som. Esse é para trabalhar a coordenação motora. A criança põe o dedinho, aí eu ensino, olha, mexe a perninha e vai contando a historinha, né, do Lucas. A mamãe faz assim, a criança põe o dedo, todos eles amam pôr o dedinho. Aqui também, alguns ainda nem conseguem fazer esse movimento, fazer o tchau, mas ele já vai, eu já vou trabalhando a atenção, a concentração e a coordenação motora. Junto com tudo isso, não tá tendo muito diálogo? Muito diálogo. Então tá tendo muita estimulação de fala e linguagem. Doutora, tem muita gente que tem dificuldade de brincar com as crianças. Exatamente, não sabe como brincar. Quando a gente pega um livro desse, digamos que a gente não tivesse mais nada aqui, a criança que ainda não sabe ler, ela pode explorar essa história que o adulto vai contar lendo e o adulto pode também inventar outras histórias, dar tchauzinho, joga beijinho, esconde as mãos. Isso, às vezes alguma coisa que só a família conhece, né? Alguma brincadeira, que na minha casa a minha filha fala, fala yes. Que era o yes, era bater. Então, isso era uma coisa da minha casa. Então, ele tá falando yes, o que vocês vão responder? Então, vai dar o yes aqui com o tigrinho. Então, uma coisa que é, às vezes, específica daquela casa. Então, você pode colocar na brincadeira e dessa forma você vai estimulando, né? Agora, parece que tudo isso era muito mais... não digo natural todos esses brinquedos, mas parece que alguns anos atrás a gente tinha essa estimulação feita de maneira mais natural, porque a gente brincava muito mais na rua, com o quintal, com a terra do nosso quintal. Subia na árvore. A gente fazia, eu não sei se você faz aí na sua casa bolo de chocolate de terra, eu fazia quando era criança. A gente pegava as plantas, cortava, fingia que estava picando couve. Hoje as crianças vivem em apartamentos ou casas super protegidos porque é uma necessidade e parece que perderam um pouco dessa experiência sensorial, de experimentar o mundo com as mãos. E nós temos na natureza, como com a mão, você falou. Com a natureza. Cores. Então, já que meu filho precisa ficar fechado, né? Eu morei muito tempo em apartamento. Não temos como deixar nossos filhos na rua. Vou trabalhar, não tem como deixar minha filha na rua. Então, eu tenho que promover, final de semana, parque, algumas atividades que a gente possa fazer ao ar livre, né? E deixar a criança num parque, você vai ter muitos estímulos de
cores, de tato, porque a criança vai subir no parquinho, ela vai pegar a areia do parquinho, a terra da grama, a Os folha pés seca, descalço o na pé grama, descalço. na Olha, areia. a gente está falando de tato de mãos, mas você lembrou de uma coisa muito legal, que é nos pés. E você sabia que nas mãos e nos pés nós temos receptores que estimulam a língua? Quer ver? Não. Quando o bebê está mamando, Hum. aí ele para de mamar, você mexe na mãozinha dele ou no pezinho, ele volta a mamar. Verdade. Então, você pode usar isso a seu favor. Crianças estão com dificuldades de se alimentar ou passar de uma textura para outra. Estava comendo amassadinha, agora eu vou dar inteiro. Promova atividades que ele tenha que sentir texturas diferentes com as mãos e com os pés. Não na hora da comida, nos intervalos. Na hora da comida também. Vamos pegar a comida, vamos brincar com a maçã, vamos brincar com os alimentos, vamos... porque comer o macarrão, a fruta, pegar na mão. Quando você pega uma laranja na mão, o que acontece? A criança se mela toda. Faz Tudo um suco isso ali na mão. Tudo isso são estímulos. Legal. Quando você anda descalço num parque, como você mencionou, você vai ter o quê? Várias texturas de solo, né? E é interessante que quando a criança consegue fazer um estímulo, a gente tem aqui, você trouxe aqui um joguinho muito interessante, que é um quebra-cabeça, gente. Só que é para bebês, porque quebra-cabeça para adulto, você tem que encaixar várias peças umas nas outras. Essa daqui, por exemplo, é um estímulo. A criança vai colocar o macaquinho aqui, ela tem que encaixar aqui. É a mamãe e o filhinho, Mamãe e é o isso? filhinho. Então, esse é um quebra-cabeça de uma peça só. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente vai alcançando objetivos e partindo para outros, é assim que a gente faz o desenvolvimento. Isso. No Canadá, as crianças são muito estimuladas com o quebra-cabeça, porque o quebra-cabeça desenvolve o raciocínio lógico, né? Só tem... Quantas respostas eu tenho para 2 mais 2? Só uma. Só uma. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico não é só para matemática, mas para resolução de problemas, né? Então, a criança tem que achar a resposta. Só tem uma resposta, né? O encaixe assim. Senão, Agora, a não criança encaixa. nem sempre vai chegar e já vai encaixar assim. Não. Ela, às vezes, Ela vai tentar assim. Vai desistir. Ela vai virar do outro de ponta cabeça. Ela vai até... Se ela não tiver o estímulo, se ela não tiver o incentivo, deixar cair. ela vai deixar cair, né? Mas se ela não tiver uma condução nessa fase e mostrar que é possível, que é assim, e que existem, assim, tentativa e erro, isso ela leva para a vida, né, doutora? É um aprendizado que Exatamente. vai ficando intrínseco. Porque a criança às vezes chora, eu não consigo. Aí você consegue sim. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu vou te ajudar. E aqui nós temos o estímulo tanto de coordenação motora para o nosso tato, como visual. Então a criança tem que ter essa percepção, porque digamos que no brinquedinho dela vai estar misturado. Aqui é o urso polar e aqui é o tigre. Então ela vai ter que ter a percepção tanto visual como de coordenação motora. Não é desse. Esse é o filhote. E nessa vem o diálogo. Olha, é a mamãe, o filhinho. Olha Como que a minha mãe só. carrega o filhote. Olha o tigre, o que ele come, que cor que ele é. Então, eu estou trazendo aqui possibilidades de brincar com uma criança, estimular a fala dessa criança, o vocabulário. Quando você nomeia as coisas, quando você nomeia cores, nomeia formatos, nomeia possibilidades, para uma criança que não está com a linguagem desenvolvida, na verdade, né? Ela entende, ela escuta, mas ela não consegue, às vezes, se expressar. A gente está contribuindo para o banco de dados dela, doutor? Ou a gente está contribuindo de alguma forma? Porque, às vezes, os adultos acabam brincando ou largando a criança para brincar sozinha, mas ele também está perdendo. Não é só o brincar, tem que ser um brincar com conversa. Isso, ela está desenvolvendo a cognição, né? Então, ela está armazenando. A criança é como se fosse uma esponja. Ela vai absorvendo tudo ao redor. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim também. Então, por isso a gente tem que cercar de coisas boas. Agora, é importante brincar sozinho também. Então, mesclar os momentos, né? Momentos com atividades dirigidas e com momentos de brincadeira livre. Eu te ensino e você vai montar isso aqui enquanto eu vou fazer o almoço. Enquanto eu estou dando banho no seu irmão menor. Tá. E aí a criança, ela vai tendo esses desafios depois que eu estive com ela ajudando. Tem aqui um outro que ele trabalha tanto a coordenação como a percepção visual. E olha que interessante, Teru, pega essa pinça aqui, ó.
Essa aqui é uma sequência de pompons. E eu posso brincar com a criança de cada um de uma cor, tem umas cartelinhas, ela tem que preencher. Pega essa pinça aqui nesse movimento. Essa é uma aqui, pinça ó. diferente, porque as pinças comuns, elas têm 2 hastes. E essa tem aqui tem 3, então Por eu tô quê? usando 3 dedos, olha. Então, sabe por quê? Porque esse é o movimento que ela vai fazer quando ela for escrever. Ah, Olha olha, aqui, ó, que segura aqui, ó. interessante. Realmente, Ó. olha aqui, ó. Tá vendo? Tô usando esses dedos exatamente. É semelhante, tá? Inclusive é indicado tanto para as crianças antes de ter acesso à escrita e crianças que estão com alteração na escrita, crianças que pegam errado no lápis, Olha só. né? E aí você tá também brincando com as cores, com a organização. Vai brincar Tem provavelmente essa com o outra comando, pinça né? também, ó, que ela precisa apertar, tá vendo, ó? Tem muita coordenação motora. Super legal. Agora é o seguinte, e quem não tem, de repente, possibilidade? Eu quero dizer o seguinte, se você está interessado nesse material que a Renata está mostrando aqui, você pode ter acesso, acesse Renata Donadelli Fono, Renata Donadelli Fono, no Instagram, e ela tem aqui uma lojinha. O programa Vida e Saúde não é feito para vender nada, mas se você quiser comprar dela, é uma coisa com ela tem coisa muito legal, baixo custo e brinquedos que desenvolvem realmente, brinquedos com propósito, vai. Propósito. E tem até muitas coisas que eu vendo na loja, eu ensino a fazer no YouTube. Como é o caso desse aqui que você vai mostrar agora. E até porque a mãe quer um modelo para ela reproduzir, ou a professora para reproduzir para os seus alunos. Legal. Né? Então, esse daqui, olha, foi feito com o cano de PVC, coisas de, às vezes você tem até lá de construção, você pode até improvisar, para a criança fazer, colocar em relação à coordenação. Posso colocar argolas, a argola da cortina que a mãe não está usando, vai jogar fora, tá rasgada. Pulseiras, aquelas pulseiras que a gente compra em loja de R$1,99. Pulseira, e aí eu posso fazer, eu coloquei aqui, só para enfeitar, vermelho, mas eu poderia fazer um amarelo, um outro de outra cor, para a criança classificar por cor, entendeu? Porque aqui ela está encaixando. Entendi. Parece que é uma brincadeira até sem graça diante de tantos estímulos exagerados que a gente tem hoje. Estímulos eletrônicos, estímulos visuais, estímulos sonoros, que são, assim, muitas vezes aquele show. Criança é muito sensível. E se a gente acostuma já desde cedo com estímulos muito altos, estímulos exagerados, a gente de repente não vai estar pulando etapas. Qual é o problema disso, doutora? A gente pular etapas do desenvolvimento. Quando você pula etapas, o que vai acontecer? Uma hora vai sentir falta. Você falou, por exemplo, crianças que já estão escrevendo, mas têm dificuldade de formar a letra legível. Ninguém consegue ler. Uma hora vai sentir falta porque muitas vezes faltou. Por exemplo, não sei quantos sabem, mas o engatinhar, ele vai te ajudar na escrita. Porque para eu engatinhar, eu tenho que ter uma coordenação da marcha. Então mão e joelho, mão e contrário. Eu engatinho assim. Certo? É contrário. É como se a gente marcha, né? Quem marcha sabe que o movimento da mão é contrário do... Então, é uma tremenda coordenação. Então, quando a criança, o bebezinho, ele acerta a boca, é uma tremenda coordenação. Depois, ele vai pegando outros objetos. Então, tudo isso vai colaborar para tudo que ele tiver que fazer motoramente. E a escrita é um trabalho de coordenação motora muito... refinado, assim, refinado. Refinado, exatamente. Então, crianças que têm a letra feia, aqueles garranchos que a gente fala, muitas vezes eles têm dificuldade de recortar, em pintar. E dá para, de repente, recuperar o tempo perdido com crianças maiores, fazer esse tipo de brincadeira? Atividades que envolvam a coordenação motora. Vou dar algumas dicas para fazer em casa. Então, vai lá. Estender a roupa, apertar o pregador. Tá. Lavar a própria meia. Ok. Tem diferença de texturas, tem diferença de líquido, sabão, temperatura. Intensidade por causa da sujeira. Aí ele vai aprender pensar melhor antes de andar descalço e encardir a meia, né? Mas tudo isso eu tô trabalhando, e aí que tá a importância. Antigamente, o que os pais faziam? As crianças, elas colaboravam mais em casa, né? Dobrava a campo. Hoje nós temos muitas crianças
que não tem algumas funções dentro do lar. Às vezes a própria empregada faz, ou a mãe faz pela criança. Ele não sabe. Mas de Ou agora faz em mal diante, feito. doutora, mas de agora em diante, olha só, você que está assistindo a Vida e Saúde viu que seu filho pode colaborar. Se ele tem a capacidade de jogar, de ficar no computador, de ficar no celular, de ficar no videogame, ele também pode ajudar aí na sua casa. Ajude essa criança a se desenvolver. Isso também é amor. Disciplina também é amor. Exatamente. Doutora, muito obrigada novamente, viu? Obrigada a você. A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente recebe aqui a Luciana Evangelista do Amor à Mesa, que nos ensina um serviço de buffet para você receber os seus amigos bem aí, sua família muito bem. É o serviço à brasileira. E ainda aqui tem uma receita deliciosa de focaccia de tomate e alecrim. Que delícia! É já já, não sai daí não.